Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está chegando aí no canal. Eu vou deixar uma palavra de Deus para a sua meditação nesse dia de hoje, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante, que tem como título essa palavra: A filha de Jairo, a cura de uma mulher. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e rogando-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou as minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Amém, amada? Aqui até o versículo 34. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa que Deus fala conosco nesse dia de hoje. E aqui a Bíblia vai contar a história, né, de uma mulher que tinha um fluxo de sangue e da filha de Jairo que estava enferma, doente, à beira da morte. Jairo era um homem, né, muito importante na sinagoga. Era um chefe, das sinagogas. E aqui fala assim: essa mulher tinha um mal na sua alma. Vamos fazer um comentário. Essa mulher tinha um mal na sua alma. E no templo da lei, a mulher era considerada imunda. Desse jeito, segundo a lei confiada a Moisés, depois de 7 dias ela precisava passar por um ritual de purificação. E era extremamente trabalhoso tudo aquilo que aguentava ser passado pelo fogo, era passado pelo fogo, e tudo que não aguentava ser passado pelo fogo era passado pela água, né? Há 12 anos ela não pisa em Jerusalém, há 12 anos ela não celebrava a festa da Páscoa. Ser crente não faz de você um salvo, mas ser salvo faz de você um crente feliz. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ela ouvia falar de Jesus quando o ministério de Jesus estava em ascensão, Judeia, Samaria e em Jerusalém. O casamento e o milagre que Jesus fez, enchendo as talhas de águas e transformando em vinho. Ela ouviu falar da mulher encurvada há 18 anos que Jesus a curou. Amém, amados? Então aqui nós podemos observar um homem desesperado, um pai, um homem rico, que tinha recursos
Provavelmente ele já havia gastado muito, né? Já tinha recorrido à medicina humana, à medicina natural, né? E não tinha achado solução para a enfermidade da sua filha. Mas ele ouviu falar de Jesus, né? E o ministério de Jesus estava crescendo. A cada dia mais Jesus estava ficando mais conhecido nas províncias, nos lugares, Jerusalém, Samaria, Judeia, como fala aqui. Em todos os lugares Jesus estava ficando conhecido, a sua fama estava ficando mais poderosa, né? Que ele falava que ele era e ele é o Filho de Deus. Então as pessoas se aproximavam de Jesus no intuito de receber só uma cura, mas outros se aproximavam de Jesus porque queriam uma mudança de vida, queriam segui-lo, seguir seus passos. E aqui fala, versículo 21, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Então Jesus ele vinha chegando, né, das missões. Jesus fazia a obra de Deus aonde ele ia, ele fazia um milagre, uma cura, uma restauração, expulsava o mal da vida das pessoas. E Jesus havia chegado naquele lugar e Jairo foi ao seu encontro, né? Porque Jesus cura os ricos também, para que os ricos se convertam, não fiquem apegados ao seu dinheiro, ao seu status, né? Jesus cura o rico para que o rico veja que há solução para o seu problema, né? Há solução para a sua dor, há solução aonde o seu dinheiro não pode ir. Muitos ricos faz do seu Deus mamon. Mamon é o seu dinheiro, né? Muitos ricos faz do seu Deus, né, o seu poder aquisitivo, a força do seu braço, o seu status, mas nada daquilo resolveu o problema da sua filha. E ele era um judeu e segundo a lei judaica ele não podia se prostrar diante de outro homem. Mas ele não quis saber para status. Quando a gente está enferma, a enfermidade ela deixa você muito aquebrantado, né? Deixa você muito vulnerável, fragilizado. Ali era um homem fragilizado. E Jesus viu a sua dor, Jesus viu a sua fé, viu como ele se chegava diante do Senhor. E ali ele foi fragilizado com aquela dor, com aquele desespero que ele estava passando por causa da sua filha. E aqui versículo 22 fala, e eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome de Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, porque ele sabia que era o único recurso que ele tinha, a única solução. Muitas das vezes a gente só deixa para se aproximar de Deus quando a gente está na beira da morte, quando todas as portas estão fechadas, quando não há mais saída. Aí o homem corre para os braços do Senhor, aí a gente corre para os pés do Senhor. Quando Deus faz assim, ó, porque Deus faz, Ele é Deus, Ele fecha todas as portas, mostrando que Ele é Deus, mostrando que Ele é a solução, que Ele é a saída para o teu problema. Assim foi na vida de Jairo. Ele se prostrou diante dos pés do Senhor pedindo socorro. E ali ele foi em busca da resposta, em busca do milagre. Versículo 23 fala, rogou-lhe muito dizendo, minha filha está à morte, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Venha logo, Jesus, desesperado, venha me socorrer, primeiro eu, me socorra, né? Ele chegou diante de Jesus desesperado, agoniado, aflito, necessitado, e Jesus viu a sua dor, né? Jesus vê a sua dor, Jesus sabe o que você está passando. Na hora certa ele vai te socorrer, ele vai te ajudar. E ali fala, versículo 24, e foi com ele seguiu uma grande multidão que o apertava. Então, para onde Jesus ia, o povo ia atrás, queria ver o milagre, queria saber. Ali havia multidão de curiosos, havia multidão de incrédulos, havia multidão de pessoas crentes que criam em Jesus. Ali havia uma multidão para lhe acusar. Então, no meio dessa multidão, existe classes e classes de pessoas. Jesus conhecia o coração de cada uma delas. De cada uma delas. Versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Então, no meio daquela multidão, aquela mulher ultrapassou. Ela passou no meio daquela multidão.
né? Já tinha ouvido falar em Samaria, na Judéia, nas províncias, as curas, os milagres de Jesus que ele havia curado, um leproso que ele havia curado muita gente, né? A sogra de Pedro ele havia curado, num casamento foi o primeiro milagre de Jesus, ele fez a multiplicação, né? Fez com que aquelas águas transformassem em vinho, ele fez a multiplicação dos pães, e foram muitos milagres. A Bíblia diz que nenhum livro poderia conter o tanto de milagre que Jesus fez. E essa mulher ouviu falar dos milagres de Jesus. E ela creu, o seu coração se encheu de fé. Ela teve fé que a única solução, que o único recurso que ela tinha para sarar a sua dor, para mudar a sua história, para tirar ela de Lodebar, tirar ela do lugar do esquecimento, tirar ela do lugar de vergonha, era Jesus. Versículo 26 fala: e que havia padecido muito com muitos médicos, despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, e isto antes indo a pior. Então ela gastava com o médico, porque existe enfermidade que não está no campo físico, mas está no campo espiritual. A enfermidade dela era um mal, né? Era um mal que havia se apoderado da sua vida, e ela ficava jorrando sangue. A gente sabe, né, que nós mulheres passamos por um período, né, de menstruação. Quando a gente enfrenta esse período, né, muitas das vezes é desagradável, a gente sente dor de cabeça, a gente sente cólica, sente uma série de coisas, né? Cada pessoa tem uma forma diferente, seu corpo reage de forma diferente. E a gente passa só alguns dias ali. Agora você imagina aquela mulher há 12 anos com aquele sangue que jorrava sem parar. Era um incômodo e era uma vergonha. Ela era imunda diante da sociedade da época, conforme a lei mosaica. Tudo que ela tocasse era imundo. Se ela fosse casada, o seu marido tinha direito de lhe repudiar pela lei da época, né? Então aquela mulher era classificada na época como uma mulher imunda, uma mulher que diante dos homens ela não tinha solução para ela, não tinha jeito. Então ela ouviu falar de Jesus e ela juntou toda a sua fé, centralizou a sua fé só em Jesus. E ali ela foi e disse: essa vai ser a minha solução. Minha solução vai ser tocar em Jesus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquela mulher teve fé e ela foi até Jesus. E a Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo quanto ela tinha, seus recursos com médico, que nada, já estava só consumindo o seu dinheiro. Ela já não tinha mais recurso, né? Mas ela tinha fé. Ela tinha fé e ela foi a pessoa certa, Jesus. 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, no seu íntimo do seu coração. Ela pensou: se eu só tocar nas vestes dele, eu vou ser curada, né? Não foi as vestes, mas foi a fé dela que moveu a mão de Deus em seu benefício, em seu favor, né? Ela teve fé e ela foi até Jesus, vencendo as barreiras, vencendo as dificuldades, vencendo a multidão, o povo que lhe oprimia, o povo que lhe apertava, e ela foi, ultrapassou todas as dificuldades, ela rompeu em fé, tocou na orla de Jesus e ali ela foi curada. Versículo 28 fala: porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Essa era a fé daquela mulher. Versículo 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Então ela tinha um mal há 12 anos. Ela vinha sofrendo debaixo dessa lamúria, debaixo dessa dor. Era uma penitência, era um sofrimento, era um fardo pesado. Seja qual for a sua enfermidade na alma, no corpo, no espírito, Jesus está aqui, Jesus se faz presente para te curar.
Alabra subierga. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. O Deus que curou no passado, ele se apresenta nos nossos dias atuais e fala: eis-me aqui, o que tu queres de mim? Ele cura, ele é aquele que curou o cego de Jericó, o cego Bartimeu. Versículo 30 fala: e logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Então Jesus parou. A fé daquela mulher parou a multidão. A fé daquela mulher parou Jesus para olhar para ela, para tocar nela. Jesus tocou nela. A fé daquela mulher fez com que movesse a mão de Deus em seu favor. Fez com que Jesus olhasse para ela com olhar de misericórdia e mudasse o seu cativeiro, mudasse a sua história. Dali em diante aquela mulher foi ter uma vida normal, foi ter uma vida saudável, foi viver, que ela não vivia, ela vegetava, mas ela passou a viver, porque Jesus tocou nela pela fé. Ela tocou em Jesus e Jesus tocou nela através da sua fé. É através da nossa fé que nós somos curados. Não é porque nós somos bons, não, mas é porque Jesus é bom e ele olha para a nossa vida e ele encontra fé em nós e ele cura. E eu lembro que um dia eu tinha uma dor muito grande nesse braço aqui, era uma bursite, e eu fui para a casa do Senhor e chegando lá, Deus usou uma serva de Deus para falar comigo e dizer que eu ia ser curada daquele mal, né? E eu fiquei ali no culto, presenciando tudo, e fechei os meus olhos para orar. Quando eu fechei os meus olhos, eu vi uma mão grande que tocou nesse braço aqui e arrancou aquela dor. Eu tinha bursite. A bursite é uma dor, o braço fica enorme, a gente não pode executar as funções, fazer nada, porque o braço dói, porque falta, no meio desses ossos aqui, falta um líquido no meio da cartilagem. O braço não consegue se movimentar, dói demais, é uma dor insuportável. E eu fui, Jesus me curou, não só dessa enfermidade que eu tinha, mas de outras também. Então Jesus, ele é o mesmo, basta você ter fé. Tenha fé hoje, não só hoje, mas sempre. Tenha fé só em Jesus. Nem o outro pode te curar, nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, nem João, mas o único que pode trazer vida para a tua vida, o único que pode fazer um milagre na tua vida é Jesus. Jesus é fiel, ele é o Todo-Poderoso, nas suas mãos foi entregue poder nos céus e na terra. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele é fiel, ele é quem pode curar. Você indo para o centro de macumba, lá você não encontra cura nem no espiritismo, nem em qualquer outra porta. A única solução para a tua cura, para o milagre, se chama Jesus. Ele é o único que tem poder de executar essa cura que você está precisando. Esse milagre que você tanto pede a Deus. É só Ele que vai te dar na hora e no momento certo. Então essa mulher sofreu uma vida inteira, 12 anos, jorrando sangue, sem parar. Mas Jesus foi e estancou, parou, deu um basta. Afastou o mal, expulsou o mal da vida dela e ela passou a ter uma vida normal, ela passou a ter uma vida melhor, né? E aqui fala versículo 31, e disse-lhe aos seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Então os seus discípulos falaram: Senhor, tem muita gente aqui, mas Jesus conhece no meio da multidão. Jesus conhece eu e você, Jesus conhece teu endereço, teu nome, Jesus conhece o que você passa. E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Jesus olhava ao redor para ver o que estava acontecendo. Como homem, ele não via nada, mas como Deus, ele observava e sabia de tudo o que estava se passando por ali, o que estava acontecendo. E ele conhecia a enfermidade daquela mulher, a causa dela, né? A Bíblia diz que muitas das vezes a gente está passando um problema e a gente chama Jesus de forma errada. Seja qual for o problema que você esteja passando, chame Jesus de forma certa. Se você está atravessando um problema na justiça, chame Jesus como teu advogado. Se você está passando um problema na tua vida sentimental, chame Jesus como dono do amor.
Se você está passando um problema na tua saúde, chame Jesus como Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que repõe aquilo que falta na tua vida. Versículo 32 fala: e ele olhando em redor para ver o que isto fizera. Versículo 33, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Então a mulher temia chegar diante dele, né? Por causa da lei da época, ela era considerada imunda, ela não poderia tocar em ninguém, né? E ela tocou na orla de Jesus. As mulheres antigamente, o valor dela era, ela só tinha valor quando ela tinha um filho, um menino, um homem. O valor da mulher antigamente era muito diminuído. A mulher antigamente ela não tinha um valor praticamente de nada. Então ela tinha isso dentro dela, ela tinha medo, ela temia chegar diante do Senhor. E a multidão, o que iria fazer com ela? Mas mesmo ela temendo e tremendo diante daquela situação que ela estava enfrentando, ela se apresentou diante de Jesus e falou, né? Falou para o mestre. Então não temas. Não tenha medo, fala para Jesus aonde está a tua dor, aonde mora a tua dor. Jesus é a solução, Jesus é a cura e o milagre. Quantos milagres ele não fez na minha vida? Quantos milagres ele não fez na tua vida? E quantos milagres ele ainda quer fazer? Basta você ter fé. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando nesse dia de hoje. E fala aqui, 34, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Então Jesus falou para ela, filha, então ela já era uma escolhida, né? Ela era uma filha, ela era amada, ela era querida. Mesmo que todos daquela época a desprezassem, Jesus não a desprezou, Jesus a amou. Jesus conhecia a sua dor, a sua carência, a sua necessidade. E Jesus encontrou naquela mulher fé. É por isso que ele operou o milagre, é por isso que ele pode operar o milagre. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, eu e você pecamos quando a gente não temos fé em Deus. Então a gente tem que ter fé em Deus. Mesmo que as ondas do mar estejam revolta, esteja bravio, mesmo que tudo esteja acontecendo na nossa vida de forma contrária, mas temos que ter fé que Deus vai mudar o cativeiro, que Deus vai mudar a história, que Deus vai mudar a situação. Assim foi na vida dessa mulher. Ela teve fé e Jesus operou o milagre, não só na vida dela, como na vida da filha de Jairo. Talita, a menina, foi curada, né? Jesus devolveu a vida a ela, devolveu a alegria àquela família. Jesus é maravilhoso. E aqui nós vamos fazer um resumo dessa palavra. Milagres de Jesus, conforme está registrados, foram 35 milagres no Evangelho de João, capítulo 21 e 25. Fala que todos os milagres de Jesus não podem se conter. Então, conforme está registrado, foram 35 milagres. Mas, na verdade, a Bíblia fala que não pode se conter o tanto de milagre que Jesus fez, né? Fluxo de sangue, o que é? É uma hemorragia, um escape de sangue por um vaso sanguíneo rompido para dentro ou fora do corpo. E o movimento continuado que o sangue realiza em todo o corpo. Aquela doença a deixava debilitada, né? Fragilizada fisicamente. A lei mosaica, Levítico capítulo 15, 19. Ela era impura, aquela mulher. A lei mosaica, para aquela mulher, ela era impura. Segundo a lei mosaica, aquela mulher enfrentava uma série de privações religiosas e sociais. Ela vivia na solidão, acompanhada de vergonha. E Jesus devolveu a alegria, restaurou, né, a vida dela por completo. Ela voltou à sociedade, ela foi honrada, abençoada, provavelmente voltou